Já foi. Perfeito. Bom, boa tarde, pessoal. Vou apresentar para vocês uns conceitos aí de redes no Azure, né? Não repare um pouco aí, Cláudio, não usei o template, tá? Não fique bravo, mas depois eu posso adaptar, tá? Eu preciso aprimorar a parte de design, de layout, de slides, tá? Mas eu foquei mais no conteúdo técnico e até alguns labs aqui para mostrar na prática aí o funcionamento, tá? É, Então, sem sim. problema. Só para o Igor saber, a gente tava tentando usar aquele da Brada, mas acho que teve mesmo problema que eu consegui se entender com aquilo, né? O- com o, com o layout, Template, você né? diz? É, Não, não deu tempo mesmo. Eu fui fazendo no meu aqui e falei, depois eu passo. Mas aí eu fiquei focado no funcionamento do lab aqui e passou um pouco. Mas depois eu ajusto aqui, tá? Não repare no desenho aí. Então, falando um pouco de VNet aí, né? O que seria basicamente VNet, né? Só um overview, né? Seria basicamente uma representação da sua rede aí dentro do Azure, né? Um isolamento lógico aí para você alocar os recursos que você cria dentro do seu ambiente lá no Azure. Então, ela é semelhante aí a sua rede tradicional aqui no on-premise, né? A diferença ali é que você lá tem um pouco mais você tem flexibilidade na questão de escala, né? De disponibilidade, de isolamento, né? E a gente pode utilizar aí as redes virtuais para gerenciar VPNs, né? Seja site to site, point to site, fazer as máquinas conversarem dentro do Azure lá, uma VNet falar com outra VNet, né? Ou até mesmo fazer nossa infra falar através de VPN, Express Route, com nossa rede do Azure, né? E aqui ao lado direito, a gente pode ver uma foto aqui, uma figura, basicamente uma ilustração aí, é uma caixinha dentro que você tem o seu espaço de endereço, você tem uma rede com várias sub-redes dentro, né? Você tem aí e um ok, eu vou passar agora na demonstração, ainda que eu ia falar do LCG, mas é lá na frente, né? Então aqui vou mostrar um pouco aqui da VNet, tá? Alguns recursos aqui dentro do portal. Então, basicamente, quando nós entramos, acessamos a VNet aí primeira vez, nós já temos os dispositivos conectados, né? Os dispositivos que estão associados a essa VNet já são mostrados aqui, logo no painel inicial, né? Aqui depois eu explico lá na frente sobre o Private Endpoint, e as máquinas que estão associadas, esse túnel de VPN que eu vou mostrar também lá na frente. Então, aqui uma questão interessante, nós criamos sempre o padrão aí, boa arquitetura, é criar com barra 16. Né? Funciona também se a gente colocar simplesmente um barra 24, né? Você vai ficar limitado a 254 hosts, né? Se você não consegue criar um túnel de VPN ou alocar recursos aí, por exemplo, o Bastion, seja o Firewall também, porque quando você aloca alguns recursos do Azure, eles precisam ter a sua subnet própria e específica, né? Então, aqui, se fosse o barra 24, eu só teria uma subnet, um espaço de endereço, né? Com uma subnet, não conseguiria, né? Já tive casos aí, já atuei em casos que o cliente criou um barra 24 e ele cresceu, né? Tinha 250 máquinas lá e ele cresceu. O range, a gente sabe que o barra 24 tem 254 hosts disponíveis, só que no Azure ele ocupa 5 endereços, né, iniciais. Então, o cliente precisou fazer uma manobra aí, e é muito complexo. É mais fácil fazer um backup da VM e voltar ela em outra subnet, do que tentar mudar ela de VNet, né? De subnet, perdão. É de VNet. Então, aqui eu tenho os dispositivos conectados, que já mostro no overview. Aqui é a parte de subnets. Basicamente, como eu criei um barra 16, eu consigo colocar várias barra 24 aí, né, em número, não lembro se é 16 mil ao todo, é muito host, né? Então aqui fica mais fácil para gerenciar. Eu criei uma subnet aqui para as máquinas, né, um barra 24 com 248 hosts, né, tirando os 5 do Azure, e criei uma para VPN, que eu explico lá na frente também, um barra 28 mais restrito, tá? Então, alguns recursos aqui, por exemplo, de DNS, né? Quando a gente vai criar uma VPN, site to site, né? Tem uma VM aqui dentro e quer integrar o domínio, fazer ela conversar com o nosso domínio, a gente pode customizar, colocar os DNS do nosso próprio domínio, né? Da nossa própria rede, no caso, né?
seja para rede interna, seja para a internet também, né? A gente tem também um recurso legal aqui, é o Connection Troubleshoot. Está até nessa tela aqui já, que eu deixei. Ah, não está aqui. Tá. Está até aqui o Connection Troubleshooting, então a gente faz um diagnóstico aí básico, né? Por exemplo, eu quero testar aqui se a máquina A está falando com a máquina B. Eu escolho o grupo de recursos que essa máquina está alocada, no meu caso é o demo VNet A, né? Então eu quero testar um ping, por exemplo, e vou checar. Um ponto interessante também é que as máquinas na mesma VNet, independente de estarem em subnets diferentes, elas se conversam. Se eu não quiser que uma subnet fale com a outra, eu preciso criar regras lá no NSG que eu vou falar ali na frente, para impedir que uma máquina fale com a outra. Então tá aqui, ó, ele fez um check, né? Aqui é um teste bem básico de uma máquina da mesma VNet, né? Mas só para dar um overview aqui, demonstrar. Ah, basicamente, de VNet, eu acho que é mostrar isso. O diagrama também, né? O diagrama eu acho um recurso bem interessante. Às vezes está com uma dificuldade no troubleshooting aí, para você ter uma visão superficial da VNet aí. Aqui nesse caso a gente tem um gateway de VPN associado que eu criei para demonstrar, né? Um gateway subnet. Nós temos aqui as placas de rede e as máquinas, né, associadas aqui, tudo na VNet, né? Então é mais para dar uma visão superficial, tá? Legal, não Então, conhecia isso não. não, legal. E voltando, e até clicando no recurso, você vai direto para ele, ó. Quando eu clico no recurso, ó, ele já me mostra a placa de rede da máquina X, né? Perfeito. Então, vou até passar para o próximo aqui. Então, como que eu faço para ter controle dessas VNets, né? Assim, ok, eu criei a minha VNet, tá todo mundo falando todo mundo, eu falo com o ambiente, né? Mas e para filtrar isso, né? Então, o NSG, nós utilizamos aí para fazer o filtro do tráfego, né? Tentar filtrar aí tanto de entrada como saída dos recursos do Azure aí dentro da rede virtual, né? Então, nós criamos algumas regras de segurança, né? Que a gente pode tanto permitir quanto negar a entrada e saída aí, seja de uma máquina para outra, seja da máquina para a internet, ou internet para a máquina, né? Filtrando origem e destino aí. E o NSG, nós podemos aí utilizá-lo aí tanto em nível de virtual, de VNet, ou em nível de placa de rede, né? Por exemplo, quando nós criamos uma máquina aí, uma simples máquina no Azure lá, ele já cria um NSG associado à placa de rede. Então, se eu tiver 10 máquinas aí, fica inviável eu ter um NSG para cada placa de rede, né? Assim, a não ser que seja alguma política específica, né? Mas eu posso, através de um NSG para a VNet inteira, já criar as regras específicas para as 10 máquinas, né? Eu não associo a placa de rede. Então, aqui demonstração, um NSG bem feio, tá? Que é de laboratório, totalmente errado. Tem até um alerta aqui que máquina que chinês, russo pode me atacar aqui em qualquer momento, né? Então, eu vou demonstrar aqui. Aqui você tem regra as regras são de cima para baixo, né? Por prioridade. Então, aqui ele está liberando o SSH de qualquer lugar para qualquer lugar, de qualquer origem, perdão, para qualquer destino na minha rede, né? Eu posso filtrar isso aqui, colocar uma máquina específica, ao invés de colocar N, né, que é toda a minha VNet. E um detalhe interessante, né, por padrão, essas três regras aqui abaixo, elas já vêm criadas, são regras default, e a gente não consegue apagar. Então, aqui ele está falando que a VNet, todo mundo fala com todo mundo, dentro da mesma VNet. Se eu quiser bloquear, eu preciso criar uma regra aqui acima, colocando deny. Não tem como eu vir aqui, editar, passou aqui, perdão. Não tem como eu vir aqui, editar e clicar em deny, tá? Então, é um ponto interessante, tá? A gente consegue filtrar por IP também a origem, né? Eu não filtrei aqui, que é só um laboratório. Eu acho que até nem vou demonstrar aqui no portal, porque é esse print aqui. Posso demonstrar aqui, vai só para... Então, aqui, quando a gente vai no recurso, por exemplo, vou em uma máquina virtual, uma VNet mesmo aqui. Eu tenho aqui as regras de... Vamos entrar direto pela máquina, que é mais fácil de visualizar.
Tá, então eu cliquei numa máquina aqui, nós vamos na parte de network dela, e eu tenho aqui as regras de entrada, de saída, né? Aqui eu estou permitindo o SSH aqui de fora nessa máquina, né? Que tá, e as regras de saída, isso aqui eu vou mostrar lá na frente, não deu tempo de fazer o lab, né? Então aqui, basicamente, a VNet a gente acessa aqui pelo recurso de rede da máquina ou pelo menu de Virtual Networks, tanto faz, fica a critério do freguês aí, tá? Então, passando aqui um pouco, também tem a questão do Application Security Group, né? Eu tinha comentado um pouco com o Cláudio, o Igor deve ter visto isso na Z500, né? Basicamente, ele ajuda você a gerenciar aí, quando você tem uma grande quantidade de máquinas, ao invés de eu criar, por exemplo, se eu tenho 5 máquinas que devem estar acessíveis aí na porta 80, eu não preciso criar 5 regras, eu posso criar uma única regra aí falando que para a porta 80, né, eu associo essas máquinas eu agrupo as máquinas a uma única regra, né? Então, a gente aplica uma única regra de segurança para uma carga específica, por exemplo, uma porta 80 para uma porta de SQL, no caso de se eu tiver um SQL IaaS lá, uma VM com SQL dentro, né? Então, aqui essa imagem ilustra um pouco melhor aí a questão do Application Security Group, né? Nós temos um exemplo aqui ao lado, né, que eu estou permitindo aí o tráfego da internet para os meus web servers, né? Então, eu já defini que aqui é 8443. Dentro desse Destination Web Servers, é um grupo que eu associo e coloco as minhas VMs de serviço web. Tá? Abaixo também de aplicativo, e aqui embaixo deu um exemplo de máquinas de banco de dados. Então, falando um pouco do Bastion, tá? O Azure Bastion aí é um serviço aí, né, de PaaS, né, totalmente, ele é gerenciado aí, que você fornece acesso ao ambiente aí Azure sem liberar RDP ou SSH publicamente, né? Então, a gente associa através da VNet e a gente consegue aí liberar um acesso à máquina através da web mesmo, né? Essa foto aqui a gente pode ter uma ideia, a gente conecta no portal, a gente acessa a interface da máquina e conecta na máquina diretamente, né? Através da porta 309, só que eu não preciso conectar através da porta RDP do meu on-premises, ou seja, de fora da rede. Eu conecto via portal e dentro do portal ele faz uma conexão SSH ou RDP com a máquina, tá? Eu deixei até aberto uma tela aqui para mostrar para vocês como que seria basicamente, tá? Criei um recurso aqui, uma máquina com o nome VM Bastion. Vocês podem ver que ela não tem IP público, só tem um IP privado. Então, como que eu faria para conectar nessa máquina, né? Para ativar esse recurso, é bastante interessante, tem uma particularidade. Aqui ele já está ativo. Eu vou acessar uma outra máquina que não tem esse recurso, que fica legal para demonstrar. Então, se eu vier aqui, por exemplo, eu quero ativar essa VMA, eu venho em Bastion. Então, aqui é o seguinte, já está dando um erro. Eu preciso ir na VNet dessa máquina e criar uma subnet com o nome Azure Bastion Subnet, né? Senão ele não permite. Aí ele até dá uma sugestão para você criar aí a partir de 1/27, né? Que é para você limitar, restringir os acessos, né? Então, eu preciso ir na VNet. No caso dessa máquina Bastion aqui, se eu for aqui na VNet dela, tá? Eu já tenho a subnet criada, tá? Ok, então eu já criei uma subnet separada. Então eu quero conectar nessa máquina aqui sem acessar via RDP externo. Então ele já me abriu aqui de cara, solicitando as credenciais do Windows, né? Então eu acesso aqui. Eu já deixei até uma aberta ali, porque se der algum problema. Eu gosto de fazer demonstrando na hora assim, que dá para sentir Olha lá, então eu conectei na máquina. Estou via browser aqui, né, conectado, ó, trabalhando normalmente, sem estar acessando ela via RDP, porém de dentro do portal do Azure, não da minha rede local. Não, eu já tinha ouvido Bastion, mas eu não tinha visto funcionando ainda. Muito legal. Legal, legal. Eu fiz um lab disso para a Z500, né, e bem interessante, né? Às vezes é um teste ou uma máquina que você realmente não quer deixar exposta publicamente, né?
E só funciona dentro do Azure, né? Se você fazer manutenção nela, conecta via Bastion, tá? Então, basicamente, o Bastion é esse recurso, tá? Eu vou passar um pouquinho aqui, que tem bastante coisa. Nós vamos falar agora aqui do Vinícius, VNet Peering. Sim, sabe dizer se o Bastion é cobrado à parte? sim, é cobrado. Como que Eu vou, funciona? eu vou levantar a questão de valores, tá? Mas eu sei que é um recurso à parte aí. Tanto que quando eu criei nessa prova Z500, o meu saldo lá do MCT, cara, eu zerei de R$ 400 ficou com R$ 30, assim. Não só pelo baixo, né? Por Security Center, né? Por outros recursos que eu fui ativando, né? Ativei a AD Premium, né? Mas eu vou levantar valores ao certo, tá? E eu passo para você, assim, para ter uma ideia, assim, é por hora, é por acesso, né? Como que funciona isso, né? Ó, até fechou aqui, porque eu já estava em outro. Então esse é o Bastion. Ó, ele dá uns bugs assim, se você sair da tela, né? Vou dar um F5 aqui. Olha lá, conectei, tá vendo? É porque eu tinha saído da tela. Então eu criei uma VM com uma rede separada só para mostrar mesmo para vocês aí a essência aí do Bastion, né? Então, indo para o próximo tópico, é o VNet Peering, né? O que seria isso, né? O pessoal chama, a tradução é emparelhamento de rede, né? Quando a gente cria uma VNet, os recursos que nós criamos dentro dela, eles falam entre si, né? Então, eu criei uma VNet, eu criei uma VM, eu criei um banco de dados, PaaS, eu criei recursos ali dentro, storage, um fala com o outro, ok. Agora, quando eu tenho duas VNets, são redes logicamente diferentes, separadas, né? Então, uma não conversa com a outra. Então, se eu tiver uma VM numa subnet A e outra na subnet B, elas não se conversam, são redes distintas. Mas se por algum momento eu precisar fazer com que essas máquinas conversem, né? Eu posso usar o VNet Peering, né? A gente chama de emparelhamento de rede, né? Que basicamente aí ele faz uma ligação direta, tipo um ponto a ponto entre uma VNet e liga um cabo lá, uma analogia aí, faz um ponto a ponto de uma VNet com a outra, né? Então ele passa por alguns backbone do Azure lá e vai direto. Então a velocidade é muito rápida, né? E nós temos dois tipos de peering, que a gente tem o de rede virtual e de rede virtual global, né? Então, se eu tiver uma VNet lá em East-West e uma outra no sul do Brasil, perdão, se eu tiver no East-West e outra em East-West, ok, conversa, ou Central-US, né? Agora, se eu tiver também no East-West e sul do Brasil, também se fala, só que é bem mais caro. Tá? Então, essa é a diferença. Na hora que a gente vai criar o peering lá, tem essa opção, né? Então, basicamente, vou fazer a demonstração do peering rapidamente, antes de mostrar o próximo tópico, tá? Então, o peering do VNet, como que funciona? Eu criei para testar e desfiz, para não deixar pronto. Então, hoje, eu deixei aqui, por exemplo, eu estou acessando aqui via SSH duas máquinas que eu criei, tá? Dentro dessa, eu tenho aqui na Demo VNet A, eu tenho a VMA01, tá? Que é um Linux, tá? Com esse IP público, tá? E esse IP privado. E eu tenho uma outra máquina aqui em outra rede também. Vamos pegar ela aqui. A VMB02, se não me engano, que está com Linux, exatamente. Tá? Então eu tenho IP público. Eu já conectei aqui diretamente nelas, tá? Para agilizar, para ganharmos tempo. Então hoje, e elas estão, perdão, esqueci de mencionar, ambas, cada uma está numa VNet diferente. Então essa aqui está na RG VNet A e essa aqui, RG Demo VNet B. Né? Então, para a gente visualizar aqui de forma mais fácil, eu tenho a VNet A, tá? Com a placa de rede da máquina associada, né? Tem a VNet B. Perfeito. Então, teoricamente, na prática, o normal são essas máquinas não se falarem. Né? Já que eu criei em VNets separadas, eu tenho recursos isolados logicamente. Então, se eu tentar dar um ping nessa máquina aqui, ele não vai falar, e daqui para cá vice-versa. Posso criar também
quando eu for criar o peering, eu vou mostrar. Eu posso criar unidirecional ou bidirecional, tá? Então, eu tenho essas opções. Não estamos falando, né? Então, o que nós podemos fazer para que essas máquinas essas redes possam conversar, né? Então, inicialmente, na VNet aqui, na hora que a gente entra na parte de VNet, nós temos já a opção peerings. Então, tá até criado aqui, eu vou apagar esse cara, não era para estar aqui. Deixa eu ver se eu consigo... Deixa eu apagar ele, porque na hora do teste esqueci de apagar. Tá, então, vamos na parte de peerings. Ah, tá aqui, era cache, perdão. Então, aqui é o seguinte, eu vou criar um Você peering. estava na outra VNet, tá? Quando você viu, estava na VNet B, se eu não me engano. Na B? Boa, vamos ver aqui. Era para ver se estava atento, hein? Na verdade, ele cria nas duas, né? Quando eu crio um bidirecional. Ah, perfeito. Vou apagar aqui e vou criar a partir da A, tá? Aqui nesse caso, a VNet A vai falar com a B. Tanto faz eu vir pela B ou vir pela A. Aqui ele criou um túnel aqui que eu criei através da A, né? E eu apaguei só na A. Mas obrigado pela observação aí, tá? Então aqui eu crio aqui, por exemplo, um nome para esse peering, né? Peering, posso qualquer nome aqui, VNet A to VNet B, ok? Tá? A gente cria nesse padrão Resource Manager, né? Esse clássico aqui, a gente tinha que criar no passado um de cada vez. A gente criava um no A e eu tinha que ir no B e criar do B para falar com o A. Esse Resource Manager ele já vai automático. É isso que aconteceu até no meu teste, né? Então, o que eu falo aqui? Eu falo que qual a rede que eu quero falar, né? Eu quero falar, então, VNet A to VNet B, tá? Eu crio aqui, estou falando aqui que a minha rede A vai falar com a B, né? Então, acho que ele não atualizou aqui, peraí. Vamos lá, só para confirmar aqui. Acho que eu mexi. Não, é isso mesmo. Perdão, a assinatura aqui, né? Então, eu preciso apontar lá o peering que eu quero falar, tá? Que é a VNet B. VNet B, perdão, VNet B. Esse aqui já é a volta, na verdade, tá? VNet B to VNet A. Ok. Então, aqui, o que eu estou falando aqui? Aqui é a questão do bidirecional e do unidirecional, né? Eu posso permitir que a rede, a VNet A, converse com a B, ok, que eu estou criando, ou eu posso ir aqui, a B fale com a A, né? Aí ele já vai criar automático lá. Se eu marcar o Classic, acho que isso aqui não aparece, tá? Que eu precisaria criar na mão. E essas opções eu vou falar ali na frente, tá? Nesse próximo slide eu vou explicar essas do Forward Traffic aqui, do Gateway Transit, tá? Então eu venho e clico em OK. Então ele vai criar o peering aqui, não demora muito. Enquanto ele cria, eu vou explicando para vocês a questão daquele... Ah, já criou, super rápido. Ó. Então se eu pegar as VMs agora, criou mais rápido do que eu pensava. Vamos lá, ó, começou a pingar. Tá vendo? Então, se eu pegar aqui, eu tenho outra VM na rede 10, essa aqui é a VM para cá. Então, eu estou pingando, eu aqui da rede da máquina com IP 20, pingo lá, até criei com IPs bem meio distantes, só para a gente ter uma visão aí, né, então aqui, ó, eu estou numa máquina da rede 10, se eu acessar, eu criei um serviço web aqui nessa Linux, então se eu vier aqui acessar, eu não desliguei, acho que eu ia no... Deixa eu ver se ele vai, no 004, 20004. Ok, ó, acessei. Então eu estou numa máquina aqui, para vocês entenderem, né? Eu criei duas VMs aqui em cada VNet. Né? Eu estou na rede 10 e acessei a máquina da rede 20. Né? Então, agora as redes estão se comunicando. É claro que pelo NSG eu posso filtrar lá, falar que qual máquina pode falar com qual máquina, né? Às vezes você habilita por um recurso específico, né? Por uma máquina específica poder falar com a outra, tá?
Então, aqui está comunicando, tá? Um outro ponto interessante do peering, que eu fiz questão de compartilhar, que eu acho que até conversei com vocês na entrevista, né? Qual seria? Seria esse forward traffic, né? Basicamente, quando eu crio um peering, ele não é transitivo, ou seja, eu criei aqui um peering entre a VNet 2 e a VNet 1, não necessariamente eu vou falar com a VNet 3. Né? Se eu quiser que a VNet 2 fale com a VNet 3, eu posso criar um peering, ok, só que eu vou gastar mais dinheiro, né? Ou tem um recurso mais econômico, que a gente habilita, que chama o forward traffic, né? A gente habilita aquelas opções na hora que estava criando o peering, né? E o que eu falo aqui? Eu falo que para a VNet 2 chegar na VNet 3, o gateway dela vai ser a VNet 1, né? Então, dentro aqui dessa VNet 1, eu habilito uma opção que eu vou mostrar para vocês, e eu tenho que ter uma máquina aí que tenha pelo menos o RHAS, né? Se for a máquina o gateway, no caso, né? Então, o pessoal chama também de Allow Gateway Transit. Eu vou mostrar aqui na frente uma foto para ficar mais claro. Então, aqui, ó, são as opções que na hora que eu estava criando, eu tirei um print de um menu mais antigo, mas é essa a ideia, né? Eu habilito aqui o Forward Traffic, né? E o Gateway Transit, habilita essas opções, Remote Gateways. Eu preciso também criar uma rota, não estou demonstrando aqui, mas eu tenho que criar uma rota para falar que quando a VNet 1 for falar com a VNet 3 lá, tem que passar pela do meio. E na configuração de IP da máquina, na placa de rede, tem que ativar essa opção. Senão não funciona. De IP forwarding. Então tem um ritual aí para fazer uma máquina, uma VNet falar com a outra passando por outra VNet, né? Isso aqui é bastante usado para você não ter que ficar criando mais um túnel aí, mais um peering, né? Então aqui eu criando, ele vai e volta, né? Então, aqui é um outro exemplo, tá? Da VNet, acabei pulando slide, né? Mas esse é o peering. É uma comunicação direta entre uma VNet com a outra, uma net diferente da outra, e uma subrede totalmente diferente da outra. Tá? Então, aqui, eu vou falar um pouquinho do Service Endpoints. O Cláudio pediu para explicar um pouco isso. Vou estar demonstrando na prática. Por padrão aí no Azure, né, por exemplo, se eu tiver um storage account ou um banco de dados, né? Eles são acessados aí pela internet, né? Acessados de fora aí, através do IP público, né? E até uma curiosidade, dentro do Azure, se eu tenho uma VM e eu acesso um storage account, mesmo estando aí na estrutura da Microsoft, ele teoricamente ele acessa via internet também. Tá certo que dá menos saltos aí, né? Por ser a mesma estrutura. Mas, por exemplo, se eu tiver uma storage account no Brasil e uma VM lá em EastOS, ele vai via internet acessar esse recurso, né? Então, Service Endpoints, ou ponto de extremidade de serviço, traduzido, né? O que ele faz? A gente consegue aí fazer a máquina falar com storage account sem nenhum... ela nem tendo IP público, né? Ela indo direto pelo Azure, né? Seria, entre aspas, aí, o peering aí do recurso com o outro, né? Então, você tem alguns exemplos aqui de recursos que podem ser utilizados como armazenamento, o banco de dados, né? Tem até muitos outros aqui. Eu vou demonstrar aqui. Eu já tenho um criado para facilitar, tá? Então, quando nós entramos aí, por exemplo, na VM, se não me engano foi na A que eu coloquei, vou entrar no nível de VNet, perdão. Vou entrar na VNet dessa máquina. Então, aqui na VNet nós temos a opção Service Endpoints, né? Então, foi na outra VNet que eu criei. Tá, deixa eu ir lá. É que foi muito assunto também, né? O Cláudio judiou, hein? Tô brincando. Então, aqui, o que eu fiz? Eu associo, quando eu vou criar um serviço, já deixei criado para mostrar, eu posso, por exemplo, se eu tiver um Cosmos DB como PaaS, né? Essa VNet fala direto, sem passar por internet. Tá? Então, um Key Vault, por exemplo, Service Bus, o Storage, no caso, que é o exemplo que eu criei. Né? O que eu vim aqui? Eu falei, né, que essa VNet ela vai falar com o recurso de storage aqui do meu Azure, né? Por exemplo, criei um Key Vault, aí eu posso falar se é a subnet inteira, né? Tá, aqui não apareceu a opção. E
uma curiosidade, no storage também é preciso vir aqui depois, para ativar e fazer funcionar, preciso vir aqui e criar. Não, isso aqui é o service, é o private endpoint, sorry. Então, eu associando aqui, automaticamente a minha máquina fala com o storage sem ter acesso público. O maior exemplo disso, eu até fiz questão de criar aqui, eu vou voltar para aquela máquina do Bastion, eu não lembrava, vou ter que usar ela de novo, conectar nela. O que eu fiz? Essa máquina, eu vou mostrar para vocês as regras de segurança dela. Então, enquanto ele conecta aqui, a gente vai na parte de segurança dela, tá? Network. Então, aqui vejam bem, né? Eu criei uma regra de propósito, um outbound aqui, negando todo o tráfego, o tráfego da VNet aqui, né? Dessa máquina para a VNet. Então, eu estou falando aqui, não fale com nada, né? Então, agora abaixo, o que eu fiz aqui nela? Eu vim e eu mapeei o disco aqui. Então, ela não tem, além de não ter IP público, eu neguei aqui todo o acesso, tá? Acabei de mostrar aqui. Não tem IP público, tá? Então, não está indo, neguei todo o acesso e eu consegui mapear, porque ele tem uma conexão ponto a ponto com o disco. Então, aqui eu estou acessando, imagine que eu tenho um ambiente no Azure lá, eu não quero acesso externo nenhum. É um ambiente para falar internamente lá, uma máquina que depende do storage account para fazer tal coisa, né? Então, eu venho, conectei aqui no storage, né? Então, basicamente, esse é o service endpoint. Deixa eu ver se tem alguma... eu acho que eu pus até uma foto aqui para demonstrar melhor. Na verdade, eu era para fazer nesse slide de demonstração. Eu fui um pouco acelerado. Então, aqui, simplesmente, ele faz a demonstração. Aqui eu tenho que essa máquina acessa storage account, ok, diretamente. Além de eu restringir o acesso público, né, somente recurso interno que vai acessar, tá? Então, vou passar para um outro tópico, que é o Private Endpoint, que ele é muito parecido com o Service Endpoint. Então, o Private Endpoint eu coloquei ali, limitei o recurso para ser acessível somente interno, né? Agora, no Private Endpoint, né, ou a tradução ponto de extremidade privado, os clientes aí de uma VNet, eles acessam os dados também pelo link privado, é a mesma ideia do Service Endpoint, né? E a diferença aí, a diferença desse cara é que o recurso, por exemplo, eu posso pegar uma storage account e associar um IP a ela, né? Ele associa um IP a essa storage account e eu acesso via rede, posso controlar mais o acesso. E também eu consigo acessar de fora do meu on-premises, dou um // nesse IP, por exemplo, ele vai tentar acessar. Uma ilustração para ficar mais prático aqui, faltou o print. Eu vou mostrar aqui, eu vou falar as diferenças e vou mostrar aqui como que é a criação dele, tá? Então, uma grande diferença aí entre, até traduziu ali, mas é Service Endpoint, né? O Private Endpoint e o Service Endpoint, né? São os IPs públicos. Então, com o Private Endpoint não tem IP público. Eu simplesmente restringi ali o acesso de uma VM a um disco, tá? Nesse caso, nesse exemplo que a gente está falando, dentro do ambiente Azure. Agora, com o Service Endpoint, eu tenho a opção de habilitar o IP público para controlar, limitar o acesso, né? E tem uma outra diferença também, que uma vez habilitado aí o Private Endpoint, você concede o recurso, acesso ao recurso PAAS, né? Específico na sua VNet, né? Você controla aí, eu quero que a minha VNet somente tal máquina fale com o storage, né? Porque, por padrão, quando a gente cria, todo mundo fala com todo mundo, né? Então, quero que uma VM só fale com um storage específico, um storage account específico, consigo controlar, né? Então, um resumo, um overview dos dois, né? Assim, é claro que o Service Endpoint é um pouco mais caro, né? Porque ele permite o acesso externo. Então, além do preço, né? O Service Endpoint aí, teoricamente, é mais simples de implementar, né? Fica menos complexo. E o Private Endpoint sempre vai garantir que o tráfego fique só dentro da VNet. Tá? Acho que a diferença maior aí, além do acesso externo, seria você controlar os recursos de PaaS, tá? Então, aqui é uma ilustração para mostrar aí que com o Private Endpoint eu consigo, né, ter acesso ao on-premise. E o Service Endpoint, né, somente
interno, né? Então, as máquinas aqui conversam entre elas, né? Tem os recursos. Eu vou demonstrar aqui, fazendo demonstração do Private Endpoint, que ficou faltando. Então, nós vamos aqui na VNet, por exemplo, na VNet AFA, acho que foi aqui que eu criei. Eu criei um Private Endpoint aqui, né? Falando aqui, se eu fosse criar, que esse cara, ó, tá vendo, ele criou um IP para essa storage account aqui, né? E na storage account, que já está aqui, eu também criei, aqui tem um outro aqui, acabei, esse aqui é o demo 2. Então está aqui o demo 2, e como que eu faria, por exemplo, ó, se eu fosse criar aqui um Private Endpoint, né? Vamos ver quais recursos que ele me habilita. Private Link, seria esse cara aqui. Não. Private. Na hora da demonstração, some todos os menus, né? Na verdade, isso aqui Private Endpoint. Ele carregar. Então, eu crio aqui um Private Endpoint, por exemplo, vou colocar qualquer, só para demonstrar aqui, não vou prosseguir, tá? Então, qual que é o recurso, né? Tipo do recurso. Eu quero, por exemplo, aqui, ó, servidores SQL, IoT Hubs, tem vários Vault, Vault, por exemplo, né? É que eu não tenho nenhum recurso de Vault, mas no caso do Storage Account, por exemplo, eu falo aqui, ó, eu determino qual que é a storage que eu quero que ele converse, e ele determina o nível, né? Eu posso falar que eu quero que ele só converse com file, com blob, com kill e né, com table, né? No caso lá eu coloquei file, né, para eu montei um mapeamento. E a VNet que eu vou associar essa storage account, por exemplo, eu quero colocar com essa VNet aqui, ele vai criar um IP aqui dentro desse range, né, dessa subnet, tá? Então, basicamente, esse é muito parecido, tá? O Private Endpoint com o Service Endpoint, tá? Lembrando aí que a diferença é que o Service Endpoint não tem acesso externo, tá? E você só isola o recurso dentro do Azure. E o Private Endpoint você pode fazer um acesso externo e você controla ainda quem fala com quem, controla qual máquina fala com qual disco, qual máquina fala com qual instância de banco, né? Então, se tiver alguma dúvida, lá no final vai ter uma sessão aí, tá, de perguntas e respostas. Então, falar um pouco de VPN, né? Legal, nós temos os recursos no Azure, né? Então, nós acessamos via internet o portal. Ok, criei uma VM, acesso via RDP, porém acesso através de IP público, né? Então, existem dois formatos aí para eu conseguir comunicar inicialmente, aí vou falar dos outros depois, né? Alguns formatos, alguns meios de conexão com o Azure, né? Conexões diretas, e um deles é a VPN Point to Site. Tá? Então, na VPN Point to Site, né, ela permite que uma conexão segura, ponto a ponto, entre da minha rede virtual no Azure para qualquer computador aí na internet, né? Então, basicamente, ela é útil para pessoas aí que trabalham remoto, né, que precisam acessar algum recurso na VNet. E aqui tem até alguns exemplos como acesso de casa ou de uma conferência, né? E é uma solução útil aí, ao invés da site to site, quando você tem apenas poucas pessoas que acessam, né? Então, às vezes, eu tenho um escritório lá com 3 pessoas, eu não preciso, basicamente, vou comprar um firewall ou um servidor ali, um device para fazer esse site to site, né? Com 3 pessoas, cada uma pode ir lá clicar no seu discador e conectar, né? Então, aqui nós temos um exemplo, né? Um desenho aqui dos clientes conectando aqui no VPN Gateway, né? Dentro do Azure. Vou fazer uma demonstração rápida aqui, tá? Já deixei criado, porque se fosse esperar criar, demora 50 minutos para criar esse gateway virtual, tá? Então, basicamente, como que funciona, tá? Quando eu vou criar um virtual, para eu ter um túnel de VPN, point to site, eu preciso criar inicialmente, eu tenho que ter a VNet, ok, nós já temos esse cenário,
preciso criar uma gateway subnet, né? E depois preciso criar um gateway de rede virtual, tá? Para depois fazer a configuração. Só que para eu criar o gateway de rede virtual, eu tenho também que ter uma subnet associada, né? Uma subnet própria aqui. No caso aqui, foi com essa. Então aqui em subnets, eu já criei uma... Na hora que nós vamos criar aqui, ele já aparece habilitada essa opção. Diferente do Azure Bastion, que eu crio uma na mão e ponho o nome, em vez de eu criar uma subnet, eu crio uma gateway subnet. Eu vou até para outra VNet aqui, só para mostrar, só para ficar claro, para ver o menu, que ele fica um pouco diferente, né? Bem... Então aqui, por exemplo, eu quero configurar uma VPN para essa VNet, né? Como que eu faço? O primeiro passo aqui, após a VNet, é uma gateway subnet. Um detalhe, essa subnet tem que ser diferente das outras, é claro, por isso que a gente tem que criar um /16 automaticamente. Eu até posso criar um /24 no espaço de endereço, né? Mas aí vou ter que segmentar. Isso aqui vai ter que ser um /27, né? Então, enfim, eu queria aqui, geralmente a gente cria um /27, um /28, tá? São poucos, o padrão é /28 aí para somente 3 devices conversarem, né? Então, e eu dou um ok. Aí ele vai criar essa gate subnet e na sequência nós vamos lá criar um Virtual Network Gateway, tá? Então aqui eu já criei, porque ele demora aí para provisionar em torno de uns 45 a 50 minutos. No Brasil, de madrugada, já consegui criar em 35 minutos aí, não sei, não por questão de latência, mas por EastOS ser a região mais utilizada, né? E principalmente a região que sai, eu estava lendo que sai os produtos de preview, eles saem primeiro no EastOS. Então todo mundo, e além do preço, né? Todo mundo fica criando recurso EastOS, é a mais utilizada aí uma das mais utilizadas do Azure, né? Então eu vou criar aqui só para mostrar como que é o menu, tá? Quando eu crio a VPN, opa, pulou aqui. Quando eu crio ela, point to site, tá? Ela precisa ser host based, né? Então aqui eu ponho o nome, associo a localidade, o SKU. O SKU lá na frente eu vou falar que é o tipo, cada SKU desse tem um limite de conexões, tem uma certa velocidade, né? Então eu crio o IP público para ele. E na hora que eu vou associar aqui, ó, aqui não tem, tá? Mas ele já aparece aqui a minha Git subnet, tá? Então não, ele nem deixa eu criar quando eu não tenho a Git subnet criada. E após a criação, né, depois de criado, eu chego a essa tela, né? Cheguei a essa tela. No âmbito de point to site, eu vou explicar depois da site to site, o que eu preciso fazer, tá? Eu venho aqui no User VPN Configuration, eu vou abrir até um outro, eu não tenho aqui. Aqui eu já criei, deixei criado, mas ele tem uma opção para eu criar, configurar aqui o túnel, né? Então, enquanto vai criando o túnel, o que é o ideal? O que nós costumamos fazer, tá? Nós temos que gerar um certificado autoassinado, tá? Eu vou só colocar aqui, depois eu posso compartilhar os comandos. A gente cria no PowerShell aqui, eu criei 2 certificados, um certificado principal e um certificado cliente, né? Então eu criei esses 2 certificados, tá? Enquanto imagine que ele está criando lá, ó, esse passo, esse é um dos tipos de conexão com certificado. Então após a criação do certificado, ele cria aqui no meu certificado local da máquina, né? E eu preciso exportar esses 2 certificados, sendo que o principal, quando eu exporto, né? Após eu exportar, eu faço o acesso até ele. Já deixei tudo aberto aqui. Se eu estiver indo muito rápido, tá? Vocês podem me falar que assim, é muito passo a passo, né? Mas então eu copio esse cara aqui e jogo aqui, né? Esse é o principal. Existe um outro formato também, tá? Que foi liberado a autenticação. Isso é recente. Quando esse daí fiz prova não tinha. Eu consigo liberar agora com usuário e senha direto do Azure Active Directory, né? Não precisa mais ficar conectando para o certificado, né? Então eu jogo um principal aqui e o outro certificado é o cliente, eu exporto, né? Então toda máquina que conectar na minha VPN tem que ter certificado cliente aqui. Posso exportar com senha ou sem senha, né? Não vou mostrar o passo a passo aqui, senão a gente não termina, tem mais uns pontos para apresentar. Enfim, na hora que eu termino aqui, eu jogo, ó, colei a chave aqui todinha,
Detalhe que na hora de colar a chave tem que ser, não pode ser esse begin nem o end, tem que ser daqui, ó. Só esse campo da chave mesmo. Ok. Aí eu venho e nós baixamos o client de VPN. Então eu clico aqui, ele vai me fazer uma pergunta. Inclusive aqui embaixo tem até o que eu já baixei, né? Esperar aqui, ok. Ok, eu venho e baixo esse. Uma outra particularidade é que na hora que eu vou criar aqui também, ele me pergunta o tipo de. Se é OpenVPN, se é PPTP e tal. Da Microsoft é PPTP com IKE. O da Microsoft, se não me engano, era SSTP, tá? Por quê? Porque quando eu baixo, ele já me traz aqui, ó. Eu baixei o arquivo, ok? Já me trouxe aqui, ele vem zipado, já extraí. Então eu pego e executo o instalador, tá? Eu já instalei. Basicamente, quando eu vou instalar, ele faz essa pergunta: você quer realmente instalar o VPN Client? E, ok, instalado, uma vez instalado, eu faço a conexão. Deixa eu ver se aparece a barra aqui. Opa, peraí. Aqui não aparece. Eu vou compartilhar outra tela só para mostrar para vocês como que fica o... Não repare, eu coloquei aqui para memorizar a parte de DevOps. Deixa eu só descompartilhar. Ok, então aqui, basicamente, eu já tenho aqui a conexão, ó. Ele cria esse atalho aqui, né? Vocês estão vendo aí, né? Ele cria um atalho de VPN, eu venho e conecto nele. Ele me abre um discador, dou um yes, ok, e estou conectado. Vou voltar para a segunda tela, tá? Só vou mostrar aqui, ó, estou conectado na VNet. Só fiz questão de descompartilhar e compartilhar para mostrar como que fica a estrutura do discador. Tá, então aqui, voltando aos slides, que eu pulei um pouco. Então eu tenho agora uma VPN Point to Site, né? Ok, nossa, legal. E qual que é a diferença, né? A diferença é que eu consigo acessar agora uma máquina com IP local da rede do Azure. Então, por exemplo, eu tenho aqui a máquina, vamos pegar o exemplo da máquina A. Eu consigo conectar via IP, eu acho que eu liberei esse IP, deixa eu só confirmar. Deixa eu fechar aqui para não... Liberado. Ó, eu não deixei liberado, tá vendo? Eu não consigo entrar nessa máquina, nessa VMA, IP público, eu não liberei a porta, só liberei SSH, tá? Agora, para eu conectar essa máquina aqui através do IP local dela, 20004, eu venho, funciona, hein? Obrigado. Funcionou. Então aqui, estou na minha máquina de casa, pingando a máquina no Azure, tá? Eu sei que aí todo mundo entende, né? Só para mostrar aí na prática, tá? Nesse mesmo outro, eu tenho o IS também numa outra máquina, estou acessando normal via rede local, tá? Não precisa saber IP público, tá? Então, basicamente, essa é a VPN Point to Site, tá? Você tem alguma dúvida aí, pessoal? Tá indo muito rápido? Tá tranquilo? Conseguindo acompanhar aí? Eu sei que você também deve estar na correria aí, né? Pelo aí. Tá legal. Eu só tenho um Exato. ponto que eu tenho que sair 5 horas, tá? Eu tenho Tá uma outra bom. reunião. Mas aí, se você Tá quase quiser, você acabando. continua aí explicando, que aí vai ficar a gravação. A gravação só termina quando o último sai. Perfeito, perfeito. Então, basicamente, da Point to Site está quase acabando, inclusive. Legal que eu acho que deu para... Eu já deixei tudo pronto para ser mais rápido, né? Então, a VPN Site to Site, mudando um pouco aí, no mesmo conceito da Point to Site, só que a diferença é que eu tenho um ambiente, né? Um escritório, eu preciso ter um device ali conectado com o Azure, né? Eu conecto, tem uma conexão ponto a ponto da minha rede com a rede do Azure, não da minha máquina com a Point to Site, né? Então, eu preciso, aqui uma demonstração, eu tenho o meu escritório falando com o Azure, né? Quem entrar nesse escritório não precisa ter o discador, né? Eu já conecto direto, eu já vou ter um device ali, um firewall, seja um router, que vai fazer essa comunicação, tá? Então aqui, alguns tipos de SKU da VPN, que na hora que eu fui criar lá apareceram, né? Eu falei que ia explicar. Geralmente tem a VPN Basic, né? No site fala que é
mais para desenvolvedor, né? Mas eu já utilizei aí em ambientes pequenos, funciona muito bem, taxa de 100 megas por segundo. E essa aqui ela cobra só por tráfego, né? Já a VPN GW1, ela tem a particularidade que ela cobra por tempo de conexão mais tráfego, né? Mais tráfego. Então, ela já é um throughput bem maior, né? E isso vai mudando aqui, e também aumenta o número de conexões. Essa aqui, por exemplo, eu posso fazer 30 site-to-site e 128 point-to-site, né? Aqui mais informações tem nessa URL, tá? Sobre os SKUs de VPN. Eu não deu para poder mostrar porque eu ia subir uma VM aqui com RHAS, mas não deu tempo, tá? Mas basicamente, do escritório lá do remoto, você vai ter que ter um firewall, seja um Fortinet, um Sonic Wall, ou você pode ter um firewall dentro de VM, se for o caso, né? Tem soluções de pfSense, até o Fortinet VM. Ou, se for um ambiente pequeno, você pode até colocar um servidor lá, um Windows Server com RHAS ou um Linux com VPN. Você põe um servidor fazendo a função de roteador, né? Você emula aí por software, né? Claro que um pouco mais limitado, né? Questão de processamento de hardware, né? E um detalhe interessante é que na hora da gente criar o túnel de VPN, né? A rede da VPN tem que ser diferente, não pode ser igual à rede da VNet, tá? Um exemplo aqui, então, rápido aqui, até para não passar muito. Se eu voltar para o VPN Gateway, eu estava até em um aqui, vou voltar aqui. Tá? Se eu voltar no VPN Gateway, o que muda na hora de configurar? Preciso ter aquele mesmo processo, a VNet, a Gateway Subnet, né? Eu crio o Virtual Network Gateway. A diferença é que para site to site, preciso criar um outro recurso chamado Local Network Gateway, tá? Que é o que seria basicamente o on-premise, né? Ele emula aqui, a gente aponta o IP público do on-premise, né? Eu coloco aqui o nome, o IP público, tal, associo ao source group, né? E no final, ainda eu crio uma conexão. Então, basicamente, até metade do passo eu faço a point to site. Para continuar a site to site, eu faço isso. Eu adiciono um local e uma conexão. Então, aqui eu gerencio se está conectado ou não com o meu ambiente on-premise, né? E vamos lá, apareceu aqui. Ok? Então, detalhe, tem uma lista de devices aí compatíveis, né? A Microsoft tem nesse site aqui. A VPN Site ela usa IPsec, tá? Esqueci de falar, perdoem. E tem nessa lista de sites os devices disponíveis aqui, compatíveis, homologados, na verdade, pela Microsoft, que funcionam uma VPN. Eu vou mostrar para vocês. Eu acabei esquecendo de mostrar, até peço desculpas, a questão da rede, né? Então é isso aqui, ó. Por exemplo, a minha VNet aqui é 20.000, mas na VPN eu criei um range aqui, um 7216, tá? Foi esqueci de mostrar. Então aqui, já estou com a lista, está quase acabando, Cláudio, vai dar tempo, hein? Já estou com a lista de devices aqui abertas. Caramba, cadê ele? Services não está aqui. Deixa eu abrir aqui. Enfim, eu vou abrir aqui essa URL. Mas na hora a página some, né? Sabe como é. Então aqui, tem a lista dos devices homologados. Coloquei o link errado, pessoal. Por isso que eu estou na devices. Não tem problema não, depois tu bota. Legal. Aqui. É interessante, achei já aqui, tá? Dispositivos VPN. Então, tá aqui. Então, eu vou corrigir o link. Aqui tem os dispositivos que são homologados com a Microsoft, tem até o script para configurar, tá? Fortinet. Você pode ver aí, eu já sofri muito com um dispositivo Huawei, né? Um Fire da Huawei. E a documentação do site deles é horrível. Parece até que o chinês que fez a documentação, na hora que ele estava fazendo, ele estava atrasado para um casamento, porque é horrível de resumida, você não entende, né? Sofri muito. Mas, por exemplo, pfSense não está aqui, eu sei que funciona, que eu já usei. Né? E eu tenho aqui a configuração. Né? Ele me abre aqui, o do Fortinet é bem legal. Eu vou até abrir aqui enquanto ele abre. Então ele me mostra aqui, ó, no site da Fortinet, como que eu faço a configuração com Azure, né? Ele vai explicando aqui, é bem interessante, tá? Então, basicamente, esses são os devices, está quase acabando aqui, vai dar para mostrar. Então aqui, vou falar um pouco também de outro tipo de comunicação aí, com o Azure, que é o Express Route, tá?
O Express Route seria basicamente uma conexão ponto a ponto da minha rede com o Azure, só que a diferença é que é uma conexão de uma forma muito mais rápida, né, do que a VPN. A VPN, a gente sabe que, apesar do throughput aí, daquelas VPNs serem altos, ela tem uma limitação pelo fato de criptografar e decriptografar, né? Então, isso aqui seria como se fosse um ponto a ponto. Você tem links aí de 400 megas, links de 100, a partir de 100 megas, né? São extremamente rápidos, né? E um detalhe, para eu contratar, antes tinha uma restrição que eu tinha que estar, né, eu precisava estar realmente próximo a um grande centro, né? Por exemplo, não é todo lugar, no interior do Piauí eu não vou ter um Express Route, né? Preciso contratar uma operadora, uma Equinix, Mundivox, Telium, Vivo, que seja, né? Para fazer o ponto a ponto do meu escritório até um provedor de Cloud Exchange, por exemplo, a Equinix. Né? Equinix, ela é conectada a todas as nuvens, todas as clouds, né? Então, tem um ponto a ponto do meu escritório com a Equinix, e da Equinix, ela me redireciona, me roteia lá pro Azure, né? Então, é basicamente um ponto a ponto, tá? E não passa via internet, diferente da VPN, então. Então, aí ele cria um circuito, né, com duas conexões já é redundante, né? Então, aqui abaixo a gente tem um exemplo e a gente conecta direto no Azure lá, como se fosse uma extensão da nossa rede, tá? Aqui é um cenário com redundância muito utilizado também, no on-premise com o Express Route e com a redundância aí de VPN, né? Então, ele falando, tanto um on-premise falando com o outro, um on-premise falando cada um falando com o Azure e VPN, como também tem a redundância com o Express Route, é um cenário comum de se encontrar, tá? Essa aqui é uma novidade até, eu vi no Ignite, né, do ano passado, né, e o pessoal conhece pouco, a gente tem também a opção de Express Route via satélite, né, então não necessariamente você precisa estar mais num grande centro, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, né, você tendo, se tiver, claro, se o satélite, a área for coberta, você consegue aí utilizar um satélite e fazer uma conexão de alta velocidade aí pelo ar aí, né? Então, seja um navio aí, uma plataforma petrolífera, uma usina de energia que fica distante, né? Pode ter também o Express Route através de satélite, tá? Eu acho que é basicamente isso, tá, pessoal? Faltou um ponto aqui que eu esqueci de falar, tá? Bem rápido, do peering, da comunicação entre VNets, tá? Existe também a opção de eu ter uma VNet falando com outra através de VPN, tá? Faça VPN site to site entre uma VNet com a outra. E porque é muito mais caro, só que assim, se por questão de compliance, às vezes a empresa não quer que o dado trafegue lá, mesmo sendo um ponto a ponto, ela quer que os dados sejam protegidos. Então eu faço uma VPN site to site entre as VNets. Inclusive eu posso fazer uma curiosidade, que eu posso fazer uma VNet de uma assinatura, né, fazer VPN com outra VNet aí de outra assinatura, tá? Através de VPN. E basicamente é isso. Vocês têm alguma dúvida aí? Foi muito rápido. Espero que vocês tenham conseguido aí. Eu sei que o Lucas também estava tarefado, não conseguiu acompanhar, né? Mas a gente deixou gravando, viu, Lucas? Ah, tranquilo, Vinícius. Não, show de bola. Já tive um pouco de experiência com o que você estava falando aí no finalzinho, mas, pô, eu vi aí tem algumas informações realmente importantes, principalmente com Express Route. Tem alguns clientes nossos que usam Express Route, o caso da Ticket, o caso da Icatu também, e é bem legal saber, assim, de maneira macro, né, os pré-requisitos para implantar. Mas Beleza. valeu mesmo. Mas eu vou voltar também, depois vou ver os vídeos, vou ver o conteúdo gravado, porque eu sei que você gravou um outro também, né? Essa Sim. semana. Tá, foi mais da prova mesmo, né? Aqui, só por curiosidade, eu Da sei que você deve prova. estar tarefado aí, você chegou até que ponto? Eu vou até Vixe, eu pausar aqui então a cheguei. gravação, tá? Eu acho que, não, na verdade foi o Igor que acionou, vai até o final. E basicamente eu fiz um overview aí de VNet, né? Você lembra que ponto que Uhum. você acabou de entrar? Você acabou de entrar, na verdade, né? Só para segurar. Cara, eu só peguei quando você entrou em Express Route, só. Legal, tranquilo. Um overview, um resumo então, para não ficar que já está na gravação, tá? Falei um conceito de VNet, tá? Só um resumo para quando você for Aham. assistir. Eu demonstrei no portal aí alguns recursos da VNet. O Uhum. NSG, expliquei um pouco aí, fiz uma explicação. Aqui eu demonstrei o NSG. O Application Security Group, né? Quando a gente agrupa
máquinas dentro de uma mesma regra, para não criar 10 regras de NSG, né? Cria uma só com as 10 máquinas dentro. Show. Azure e Bastion com acesso à máquina via portal, sem ser via Portal, RDP. né? Então, falei um pouco de peering, né? De VNet Peering, até voltei um pouco aqui. Falei de encaminhamento de tráfego, Legal, service cara, de points, legal. private de points, né? Não vou ficar alongando também, mas e a comparação dos dois são muito parecidos. VPN, point to site, site to site, aí a parte que você chegou, Express Routing. É que eu Show. demonstrei um pouquinho no portal aí, né? Sim. Mas legal aí, espero que vocês gostem aí, né? Eu sei que o pessoal precisou sair, tentei cumprir, é que foi bastante conteúdo aí em 1 hora, deixei bastante coisa provisionada aqui. Mas espero que seja útil para vocês aí. E eu sei que você deve ter um bom conhecimento, mas espero que em algum ponto que eu tenha falado aí você ou nunca tenha visto, ou já tenha ouvido falar, mas não conhecia. Nunca é sábio dizer que conhece tudo, sacou? É. Então, sempre a gente acha que conhece, então, lógico, com certeza vou deixar marcado aqui para me assistir desde o começo e ver Você fez demos também, é isso, né? Fiz No umas portal, demonstrações né? também, fiz Tranquilo. demonstrações mostrando onde que fazia cada coisa lá, tá? Apenas, Show. só que foi um pouco acelerado, né? Porque para caber no tempo, né? Mas é aquela Tranquilo. frase lá, né? Eu também mexo há muito tempo aí, quer dizer, muito tempo não, né? Perto do pessoal, mas quanto mais eu aprendo, né? Mais eu sei que nada sei, né? Ainda mais de Azure, né? Cada hora é um recurso novo, uma tela que muda, né? Um menu que tá diferente lá. Mas valeu, é isso aí, viu? Então, obrigado aí Tranquilo. Eu sei que você não pôde participar, mas espero que você consiga ver o vídeo aí. Tranquilo, Vinícius. Valeu você aí, cara, pelo conteúdo. Falou, então, um abraço, tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.